Olá, irmãos, graça e paz. Peço perdão pela demora em gravar esse áudio. Eu tive que me ausentar por um tempo, cheguei nesse instante. Mas vamos lá, pela graça de Deus, né? Bem, amados, para iniciarmos, vamos orar ao nosso bom Deus. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que tem nos dado de ouvirmos a tua palavra e de servirmos a ti. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte da tua família, fazermos parte da igreja, do corpo de Cristo. Amado Deus, oramos em prol de todos os irmãos e em prol do mundo, que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas, que o Senhor possa ajudar as vítimas que estão com o coronavírus e que o Senhor nos livre de pegar esse vírus. Mas cremos em Ti, Senhor, e na Tua soberania. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, nós iremos ver hoje o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos 3 evangelhos. Ele tem em Mateus, em Marcos e em Lucas. Como o irmão Ayrton ele está expondo o livro de Marcos, eu então vou usar o livro de Mateus como texto base. Mas eu vou precisar, vira e mexe, ter falado de uma informação que está lá no livro de Marcos e outra está lá no livro de Lucas. Mateus é o capítulo 24, no caso do Evangelho de Marcos é o capítulo 13 e em Lucas é o capítulo 21. Eu sugiro que os irmãos em casa façam a leitura dos 3, compare os 3. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. E aí os irmãos fazem um comparativo. Bom, amados, como o texto é um pouco grande, aí eu vou tentar resumir aqui bastante para que a gente consiga cobrir todo o capítulo 24. Por o texto ser extenso, eu irei lendo aos poucos e expondo na medida que a gente vai avançando. Ok? Bom, então começamos aqui. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. Diz o seguinte, eu vou ler do verso 1 e verso 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pois bem, irmãos, o texto nos informa que quando o Senhor Jesus, ao sair do templo, os discípulos chamaram a sua atenção para aquela grande obra. De fato, o templo naquela época, irmãos, o templo de Jerusalém era uma grandiosidade naquele tempo. Os estudiosos afirmam que não havia nenhum outro templo naquela época que chegasse perto da beleza, do esplendor que tinha o templo de Jerusalém. Esse era o terceiro templo. O primeiro, só relembrando os irmãos, foi aquele edificado pelo rei Salomão. O segundo templo foi aquele que passou pelaquela reforma de Zorobabel, né, depois do cativeiro, que nós já falamos quando estávamos em Neemias. Inclusive, nós iremos ainda voltar para Neemias, viu, irmãos? E o terceiro, então, é esse aqui no templo do Senhor Jesus, que estava sendo reformado e ampliado pelo rei Herodes. Na época do Senhor Jesus, o templo não tinha sido concluído ainda, estava passando por reforma ainda, né? Estava quase que no seu estado final, mas era realmente uma construção belíssima. Pedras de mármore branco, revestimento de ouro, era uma coisa realmente esplêndida. E os irmãos lembram que esse templo ele é uma figura, né, da presença de Deus, do relacionamento do povo com Deus. Então era realmente um local sagrado, um local muito importante para os judeus. E eles tinham orgulho daquele templo. Então eles chamaram a atenção do Senhor Jesus para a beleza daquela construção. Pois bem, no verso 2 nos informa que o Senhor Jesus parece que não deu muita atenção para aquela beleza toda.
Só relendo aqui o verso 2, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, enquanto eles estavam admirados com toda aquela beleza, o Senhor Jesus demonstrou não estar tão admirado assim com, pelo menos, a parte externa, né? Um estudioso certa vez disse que isso é uma lição para nós entendermos que a beleza da igreja não é o templo em que ela congrega, até porque nós entendemos que a igreja não é feita de pedras, nós já falamos a respeito disso, né? Mas de pessoas. Então, o local onde a igreja se reúne, ali não é a igreja se reúne naquele local. Pois bem, Jesus então disse que aquele templo que eles estavam vendo e admirados não iria ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derribado. Bem, irmãos, isso deixou eles, né, muito assustados e muito preocupados, né? Mas a princípio eles não falaram nada, não interrogaram o Senhor Jesus, não perguntaram nada. Bom, saindo dali, o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, amados, fica bem de frente. Quem fica no Monte das Oliveiras fica bem de frente para o templo, né? E ao chegar lá, é o que nós vamos ver agora, aí a partir do verso 3, né? Vamos conversar agora sobre o princípio das dores. E o que é isso, né? E na medida que a gente for lendo, a gente vai explicando. O verso 3 diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os irmãos percebam aí que quando Jesus falou a respeito da destruição, eles foram pensando, e quando chegaram no Monte das Oliveiras, eles então colocaram para fora as dúvidas dos seus corações. E eles fizeram 3 perguntas. O Senhor Jesus afirmou que o templo iria ser destruído. E eles entenderam, se o templo vai ser destruído, então isso é o fim do mundo. Se é o fim do mundo, o Senhor Jesus vai então retornar em sua segunda vinda. E então eles fizeram 3 perguntas. Se os irmãos observarem aí, ele diz: Dize-nos quando sucederão estas coisas, a destruição do templo, primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E da consumação do século? Terceira pergunta. Alguns estudiosos que ficam, não, é só 2, tal. Mas enfim. O texto de Mateus, irmãos, ele não nos revelou quem eram esses discípulos. Apenas falou que alguns discípulos foram até Jesus, né, e se aproximaram dele e então perguntaram essas coisas. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 13, no verso 3, ele lá nos informa quem eram esses discípulos. Eu peço para os irmãos, gentileza, abram aí Marcos, capítulo 13, verso 3, que Marcos nos revela quem eram esses discípulos. Diz assim: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então tá aí os discípulos que perguntaram ao Senhor Jesus. Foram Pedro, Tiago, João e André. 4 discípulos, os discípulos mais próximos ali do Senhor Jesus, né? Dentro desses 4, os mais próximos aí é Pedro, Tiago e João, eles são mais citados. André não é muito citado, mas ele apareceu aqui. Então foram esses 4 discípulos que interrogaram o Senhor Jesus. Então eles entenderam isso. Se o templo será destruído, se o templo vai ser destruído, então significa que é o retorno do Senhor Jesus Cristo e também é o fim do mundo. Por isso que eles interrogaram o Senhor Jesus nesses termos, né? Fizeram essas perguntas. Porque para eles a destruição do templo significava o fim do mundo. Pois bem, então nós temos que entender que foram feitas essas 3 perguntas e daqui para frente o discurso do Senhor Jesus vai ser responder essas 3 perguntas. Agora vem uma dificuldade, porque
a gente fica sem ter uma certa clareza quando o Senhor Jesus está explicando a qual resposta que ele está respondendo. Umas são um pouco mais tranquilas, nós conseguimos identificar, mas outras a gente fica sem saber um pouco. Irmãos, como o assunto aqui é escatológico e ele requer explicações um pouco mais profundas, alguns pontos aqui eu vou ter que falar brevemente, senão vai me consumir todo o tempo, a gravação vai ficar muito longa aqui e não é esse meu interesse. Mas nós vamos aqui, meu objetivo é expor todo o capítulo. Caso não dê, eu vou ter que dividir esse capítulo em duas partes, ok? Pois bem, então, a partir do verso 4, o Senhor Jesus começa então a dar as respostas. Tenham em mente que ele vai responder essas três perguntas. Quando o templo será destruído? Quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus? E também a questão da consumação do século. Ok? Muito bem. Voltando aqui para Mateus, capítulo 24, o verso 4, o Senhor Jesus começa então a dar a resposta. A primeira resposta que o Senhor Jesus dá, irmãos, é surpreendente. Ele diz: "E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane." Essa foi a primeira. O Senhor Jesus, ele já começou a sua resposta dando um alerta aos seus discípulos, dizendo: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Mas por quê? E aí ele continua sua resposta no verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os irmãos podem não acreditar, mas já surgiu muitas pessoas, depois do Senhor Jesus Cristo, dizendo que era o Senhor Jesus Cristo. Muitas, né? Desde russo, chinês, né, boliviano, japonês, até brasileiro, né? Nós temos aqui no nosso país um tal de Henri Cristo, né? E essas pessoas têm enganado muita gente mundo afora. Tem pessoas que acreditam nessas pessoas. Tem até um que eu li recentemente que ele era um ex-agente do MI5, né? Uma agência de espionagem lá do Serviço Secreto da Inglaterra. Então Jesus disse, só relendo para os irmãos, verso 4 e verso 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já começa alertando, dizendo: tomem cuidado, para que ninguém vos engane. E o primeiro engano que surgiria aqui era um engano religioso. Um engano religioso. E amados, quantas religiões não tem hoje no mundo que enganam as pessoas? Religiões que faz uso das Escrituras. No nosso meio, quantas igrejas não se tem que usam a Bíblia, mas não pregam a Bíblia? E quantas religiões mundo afora, pregando seus deuses, coisas estranhas? São muitos, são muitos. Continuando então, amados, ele diz: e certamente, e ele continua falando os sinais que irão acontecer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então perceba que ele disse que vigiai, porque muitos vão aparecer dizendo que era o Cristo, que era o Senhor Jesus, iriam enganar muitas pessoas. Depois ele falou: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haveriam guerras e rumores de guerras, revoluções, revoltas, guerras civis, guerras internas. Irmãos, e isso é o que mais tem no mundo. É o que mais tem no mundo. Depois que estouraram a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, de lá para cá o mundo nunca teve um dia sequer de paz. Nunca teve um dia sequer de paz. Sempre tem uma guerra aqui, uma revolta ali, uma manifestação aqui, uma revolução ali. O mundo está sempre em guerra. Sempre em guerra. E ele disse: não se assustem. Não fiquem assustados. Ele disse que é necessário que isso aconteça. Continuando então, no verso 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino
contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O momento só chegou. É a chave que ele quer. Amados, eu peço perdão por uma breve interrupção. Como vai sair no áudio aí, eu falando com Pedro, né? Mas vamos continuar. Então, amados, o Senhor Jesus falou: vai acontecer guerras e rumores de guerras, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Em vários lugares. E aí no verso 8 ele fala: porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso não é o fim em si mesmo, mas isso é o princípio das dores. Antes de eu continuar, eu chamo a atenção aqui dos irmãos para o contexto aqui. Falar em guerras e rumores de guerras, nação contra nação, naquela época em que o Senhor Jesus está falando essas palavras, era uma loucura, é algo inconcebível. Naquela época, o Império Romano dominava o mundo. Não havia guerras e revoluções, não, o Império estava unificado. Havia uma relativa paz. Então, essas palavras que o Senhor Jesus está falando, guerra, rumores de guerra, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Então, isso era uma coisa que servia de escárnio para aquele momento. Ninguém ia acreditar nessas palavras. O Jesus ele era realmente Deus para saber disso, dessas coisas futuras que iriam acontecer, ou ele simplesmente era alguém doido, né? Então, naquela época, alguém falando essas coisas era motivo de risada, né? De deboche. Mas ele é Deus. E o que ele falou aconteceu. Não pouco tempo depois, houve uma revolta dos judeus e houve um massacre lá em Jerusalém, houve uma revolução lá, houve um rumor, né, de guerra, os romanos teve que intervir, Jerusalém foi atacada, o templo então foi destruído, aproximadamente 40 anos aí depois. E quase nesse mesmo período aí também houve um vulcão, né, também que entrou em erupção, o Vesúvio, né, se eu não me engano o nome é esse, né, que destruiu a cidade de Pompeia. Bom, então o que o Senhor Jesus está falando aqui, amados, é que essas coisas elas vão acontecer, mas é o princípio das dores. Mas como assim princípio das dores? É que o exemplo que o Senhor Jesus está usando aqui é de uma mulher que está grávida e está prestes a dar à luz, e aquelas contrações que ela tem antes de ter o bebê. Então ela tem a primeira contração, mas não é ali que ela vai ter o bebê. Ela tem uma segunda contração que é mais forte que a primeira, mas também não vai ter o bebê. E aí vai até que chega realmente no ápice das contrações da dor que vai ter a criança. Então, é interessante entendermos que esse período, o princípio das dores, é esse período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo atualmente no princípio das dores. Ok? Aqui no livro de Mateus não nos foi revelado, mas eu peço gentileza para a gente ir lá para Lucas rapidinho, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos ver aí a partir do verso 8. Respondeu ele: vede que ninguém sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Olha, irmãos, o que teve de religião aí, né, dita evangélica, religião, igrejas, né, ditas evangélicas que já botou data, né, para o Senhor Jesus vir, não foi brincadeira, né? E o Senhor Jesus decepcionou todos eles. O Senhor Jesus já deixou muito claro: ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, amados, pegando essa questão do coronavírus e já estão aí calculando data aí para o retorno de Cristo. Mas lembrem, isso não é o fim. Isso é o princípio das dores. Essas coisas são necessárias de acontecer, mas ainda não é o fim. Então, seguindo aí, amados, o verso 9, Lucas capítulo 21, verso 9 diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Essas coisas vão vir, vão acontecer, guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. Essas revoluções são necessárias. Essas coisas têm que acontecer, mas elas não é o fim. O fim não será logo. Continuando, o verso 10, então, ele diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E aí o verso, nós estávamos lá em Mateus, aqui o verso 11.
de Lucas, né? Lucas capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Bem, amados. Então, lá em Mateus, né, não tem registrado essa palavra epidemia, né? Mas aqui nos foi falado. Então, no mundo há muitas epidemias que matam muitas pessoas, e nós estamos presenciando uma grande epidemia a nível global, né, o mundo todo, mundial, que é esse coronavírus, como os irmãos bem estão cientes, né? Então, irmãos, essa epidemia, né, que agora já se tornou uma pandemia, né, alcançou o mundo inteiro, é algo previsto pelo Senhor Jesus Cristo. Ele já disse que essas coisas vão acontecer, terremoto, fome, epidemias, e isso em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Então, o Senhor Jesus disse que essas coisas, irmãos, não é o fim, não é o fim, é o princípio. Esses sinais, eles não estão aqui para servir de um mapa, para que a gente possa calcular o dia, a hora, o momento em que o Senhor Jesus virá. Não. Esses sinais é como um lembrete para que nós possamos lembrar de que o Senhor Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, mas esses sinais, o acontecimento desses sinais, serve para nos lembrar, para que nós possamos relembrar que o Senhor Jesus em breve retornará. Como os irmãos estão vendo, esse vírus tem afetado as nossas vidas. Afetou a vida de todo mundo, tanto de quem foi contaminado como quem não foi contaminado. E nós não temos uma ideia de quando a sociedade, a vida da sociedade, as nossas vidas, elas irão normalizar. Nós não sabemos quando. O nosso Deus, claro, ele tem poder para exterminar esse vírus quando ele quiser. Se ele quiser, essa noite ele pode exterminar esse vírus, fazer com que ele desapareça. Mas ele faz as coisas de acordo com a vontade dele. Ele tem seus planos. O nosso papel é de olhar para isso e temer ao nosso Deus. A nossa postura deve ser postura de temor. Não ter medo do vírus, não ter medo de toda essa situação, mas temer ao Senhor. Nós devemos entender que isso é o começo, isso não é o fim, mas isso é um lembrete para nós, amados, de que o nosso Deus em breve voltará. No Antigo Testamento, a gente viu Deus usando, por exemplo, no Egito, pragas, né, como forma de castigo, de juízo. Esses sinais também servem de alerta para esse ponto também, irmãos. Devemos entender que Deus, ele é santo e justo e que ele está irado contra o pecado e contra o pecador, né? Então, mas nós devemos orar pelo mundo, orar por essas pessoas, é nosso papel, orar a Deus intercedendo, mas sempre ciente que será feita a vontade dele e não a nossa. Ok, amados? Então, irmãos, voltando lá para Mateus, capítulo 24, verso 8, nós tínhamos parado aí no verso 8. Seguindo então aí, o verso 9, Mateus capítulo 24, a partir do verso 29. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Olha, e aqui Jesus falou que haveria uma perseguição religiosa. E aqui mais uma vez eu chamo a atenção. Vou reler novamente aqui o texto rapidinho, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui é mais um ponto importantíssimo. O Senhor Jesus está falando de uma forma, e para aquela época, lembre-se, naquela época, isso que o Senhor Jesus está falando é motivo de escárnio, né, para aqueles que não têm fé. E Jesus está dizendo que seus discípulos ganharia proporções mundiais e as nações iriam odiar esses discípulos por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que ele iria ter uma fama, iria crescer seu nome grandemente, iria se espalhar pelo mundo inteiro. E como é que ele sabia disso?
É porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. É justamente por isso. E foi exatamente, amados, o que aconteceu, né? Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Atos, os irmãos viram ali, de uma forma bem organizada, como o irmão Tiago falou ali sobre o crescimento da igreja. Né? Nós podemos dividir ali o livro de Atos em duas partes. A primeira parte, ele ali falando do trabalho de Pedro, né, e como o evangelho, como a igreja cresceu ali no meio do povo judeu. E a segunda parte, então, depois ali do capítulo 9, a partir do capítulo 9, ele falando então a respeito de Paulo e de como o evangelho, como a igreja cresceu no meio dos gentios, então mundo afora. E a igreja cresceu, 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 e de fato os discípulos foram perseguidos. No começo eles não tiveram grandes problemas com o Império Romano, né? Quando a gente lê Atos a gente vê isso. A igreja não teve grandes problemas com o Império Romano, era mais a perseguição dos próprios judeus. Mas depois do ano 64, com a entrada de Nero no poder, aí as coisas mudaram. O Império Romano então passou a perseguir a igreja e os irmãos sofreram bastante na mão de Nero. De lá para cá, muitos irmãos têm sofrido bastante. Em breve, se o nosso bom Deus nos permitir, eu disse aos irmãos que nós iremos ver o livro dos mártires, né? Então, quem sabe o Senhor nos dá aí uma brechinha para que a gente possa fazer isso. Bem, então seguindo aqui, só relendo novamente, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só, irmãos, né? Olha só. O verso 10 diz: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, irmãos, falso profeta desde o Antigo Testamento que tem se levantado. E em nosso meio, vou dizer, viu? O que mais tem, irmãos, em nosso meio, em nossa época, na igreja evangélica brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo todo, é falso profeta. São falsos profetas. Tem muitos, muito, muito, muito. O verso 12, então, diz, lembrando, irmãos, eu estou tentando aqui resumir e avançar para que a gente possa cobrir todo o capítulo. O capítulo é grandinho aqui, né? Nós já estamos aqui há aproximadamente 28 minutos de gravação, mas vamos lá. Fé em Deus, nós chega lá. Então o verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bem, irmãos, e essa é uma época que a gente tem presenciado, né? Se os irmãos observarem, a falta de temor a Deus é algo que vem crescendo de uma forma muito rápida, muito rápida, muito rápida. Né? A moral da sociedade, das pessoas, vem cada vez mais caindo, 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 caindo. É só os irmãos olharem o mundo em volta, e os irmãos vão ver que de fato essa é uma triste realidade. Não há temor nas pessoas, não há amor, as pessoas estão cada vez mais egoístas. Enfim, seguindo aí o verso 13, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que coisa maravilhosa, porque nós seremos tentados a se render às investidas do mundo, à sedução do mundo, e nós não podemos, irmãos, né? Uma vez eu li uma frase que dizia assim, que se a igreja ela vive da mesma forma como o mundo vive, então essa igreja ela não tem nada para oferecer ao mundo. E amados, nós somos sal e luz. Nós somos, como nós já vimos, detentores, né? A igreja do Senhor, ela é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. É a nossa responsabilidade, irmãos, pregar a verdade de Deus,
pregar o Evangelho. Então nós temos que ser a luz no fim do túnel para eles. Nós devemos ser referência para eles. E quando nós não vivemos assim, então estamos envergonhando. Mas aqui ele falou, verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Seguindo aí, amados, o verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bem, lendo aqui em Mateus, né, somente no evangelho de Mateus, dá-se a entender que o evangelho será pregado e aí, depois que o evangelho for pregado em todas as nações, e aí então o fim virá. É verdade que o evangelho sim é um dos sinais, né, porque o evangelho tem que ser pregado, mas eu chamo a atenção dos irmãos para olharmos lá em Marcos, a forma como foi construído lá. Marcos capítulo 13. O meu ponto é no verso 10, mas nós vamos começar aqui a partir do verso 9. Marcos capítulo 13, verso 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Aí verso 10 fala, mas é necessário que primeiro, antes que essas coisas aconteçam, essa perseguição, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Essa perseguição, esse ódio do mundo contra a igreja, ela virá porque primeiro a igreja pregou o evangelho ao mundo e o mundo odiaram essa mensagem. Odiaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também nos odiaram e vão nos perseguir. Portanto, a igreja não tem que a ser mais perseguida para pregar mais o evangelho. Não. É quanto mais ela prega o evangelho, é que mais ela será perseguida. Nós já falamos algumas vezes sobre esse ponto, né? Se nós de fato vivermos de acordo com a palavra de Deus, amando o nosso Deus, o mundo então irá nos odiar. O mundo não vai nos amar. Ok, amados? Voltando então para Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Até aqui a leitura por enquanto, amados. Então, irmãos, o verso 15 diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, aqui, irmãos, esse abominável da desolação é uma referência em relação ao anticristo, aquele que irá profanar a casa de Deus. Antes do Senhor Jesus Cristo, naquele período de 400 anos de silêncio, houve uma profanação. Epifânio, ele profanou o templo, levou fezes de porco lá para dentro do templo, sacrificou porco lá dentro do templo. Então ele foi uma figura do anticristo. Ele não era o anticristo, mas algumas figuras do anticristo têm se levantado ao longo da história. Mas ainda há essa necessidade, amados, da manifestação do anticristo. E quem seria o anticristo? Esse anticristo é um ser humano, mas possuído por Satanás. Ok, mas não é Satanás propriamente se materializa, não. É um ser humano, é um homem, mas será possuído por
Satanás. E ele ainda não se manifestou. Ele já pode estar em nosso meio, nós não sabemos, mas ele não foi ainda manifestado. Então, por isso que a gente diz assim, não, o Senhor Jesus vem, mas tem uma visão, a visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, eles têm a visão de que Jesus ele pode vir a qualquer momento. Então, daqui a pouquinho, a qualquer momento aqui nesse instante ele pode vir. E nós entendemos que não é assim. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele diz que essas coisas não acontecem assim. Por exemplo, há necessidade dessa manifestação do anticristo. Ele ainda não se manifestou. Então, nós podemos, por exemplo, com base nisso, eu posso até dizer para os irmãos que o Senhor Jesus ele não virá hoje. Ele pode vir amanhã ou depois, mas hoje o Senhor Jesus não vem. Por quê? Porque é necessário que o anticristo se manifeste. E isso não aconteceu ainda. E aí, seguindo aí, verso 16, ele fala: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque é grande perseguição. E aqui já está se referindo mais, né, precisamente, a invasão que aconteceu a Jerusalém 40 anos depois que Jesus falou esse sermão aqui. Né? Então, Jerusalém foi atacada, os romanos invadiram, destruíram o templo, tocaram fogo no templo. O ouro derreteu, ficou entre as pedras, e aí então até as pedras do alicerce eles arrancaram para poder pegar o ouro, e aí então cumpriu literalmente o que o Senhor Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. A única coisa que restou foi uma parte do muro, não do templo. O templo em si foi destruído, mas a parte que restou foi uma parte do muro, que é conhecido hoje como o Muro das Lamentações. Os judeus ficam lá, manendo a cabeça, batendo a cabeça ali na... Quer dizer, manendo não, perdão. Batendo a cabeça ali naquele muro, pedindo que Deus mande o libertador, mas ele já mandou, o Senhor Jesus, eles não creram, eles rejeitaram. E se os irmãos olharem a situação de Israel, até hoje é em pé de guerra. Israel não tem paz. Muito bem, então ele falou, verso 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Verso 17: quem estiver sobre o eirado, sobre o telhado da casa, não desça a tirar de casa alguma coisa. Você está no telhado da casa, desça e fuja. Não entre em casa pegar nada, não vai dar tempo. É grande perseguição. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Se você está no campo quando essa perseguição, quando essa invasão acontecer, não corra para casa. De lá mesmo, fuja. Não volte. E aí, então, como é um período de grande perseguição, então nós temos aí o verso 17 diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque imagina aí, irmãos, né? Para quem não amamenta, para quem não está grávido, já é uma situação complicada, é um período difícil. Imagine para quem está grávido, para quem está amamentando. São dias difíceis. E aí então ele fala no verso 20: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno. Porque, irmãos, o inverno lá, o negócio é sério mesmo, né? Ia dificultar e muito, né, a fuga deles. E nem no sábado, porque o sábado também é um dia sagrado para eles. Seria também um dia muito difícil para eles conseguirem escapar. E aí, verso 21, porque nesse tempo, né, tá essas orientações de fugir e não voltar para casa, aí no verso 20 ele fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então seriam dias difíceis, né? Isso aconteceu no ano 70, foi uma grande perseguição, houve uma grande diáspora. Os irmãos lembram que lá na Babilônia, né, quando a Babilônia atacou, levou Judá cativo, eles ficaram no cativeiro por 70 anos. Mas essa aqui que aconteceu no ano 70, depois de Cristo, irmãos, durou mais de 1000 anos. Né? A nação de Israel veio se restabelecer como uma nação há pouco tempo. Há pouco tempo. Então foi realmente algo terrível. Seguindo aí o verso 22, então ele diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Salvo aqui não é do pecado, né? Salvo aqui é em relação à morte física.
Então, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esses sinais de ira, de Deus derramando a sua ira, a sua justiça contra esse mundo, isso vai acontecer, amados, é inevitável, isso é necessário que aconteça, e os irmãos percebam que em nenhum momento aqui, até agora nós estamos lendo, o texto nos fala que a igreja será tirada, que a igreja será poupada, que a igreja não irá passar por isso, muito pelo contrário, a igreja vai passar por isso. Mas nós não devemos nos amedrontar, nós não devemos ter medo, nós devemos olhar confiantemente, entendendo que o Senhor nos ama e Ele irá cuidar de nós. O texto aqui, verso 22, diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E por amor a nós, aquilo que era para ser mais intenso, não será. O Senhor vai abreviar esses dias por amor aos seus escolhidos. Seguindo aí então o verso 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. E eu volto a dizer, muitas denominações já marcaram datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não veio, porque ele já deixou claro, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, só o Pai no céu. Então, irmãos, não adianta marcar data, né? Só mais uma vez eu relembro, esse coronavírus, eu já vi até algumas pessoas aqui comentando, alguns vizinhos, esse é o fim do mundo. Não, ainda não. Não é. Essas coisas é necessário acontecer. É necessário, mas não é o fim. Então, não adianta marcar data. Se alguém fala, eita, Cristo apareceu ali, eita, o Senhor Jesus não sei o quê. Não, irmãos, não devemos acreditar. Por quê? Verso 24. Porque surgirão falsos cristos, irmãos, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o que mais a gente vê é isso? Falsos profetas hoje curando, expulsando demônios, fazendo um monte de sinais. Mas eles são falsos. São falsos cristos, falsos profetas. E nós não devemos dar ouvidos. E aí, o verso 25, ele diz, vede que vos tenho predito. Ele falou, vejam que eu estou falando com antecedência antes que essas coisas aconteçam. Aí, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Não vão lá. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O Senhor Jesus já está nos dizendo, não acreditem nessas pessoas. Por quê? Aí ele fala, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que ele está dizendo, irmãos, é que o Senhor Jesus não vem assim nas ocultas, não. Eita, o Senhor Jesus apareceu lá na China. Eita, o Senhor Jesus apareceu lá na Rússia. Irmãos, não é assim. Não acreditem. Não acreditem. Porque a palavra de Deus, como os irmãos estão vendo aqui, diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda visível. Todo olho o verá. É uma vinda visível. Visível, amados. Todo olho o verá. Então não será assim, de forma oculta, mas será visível. Para finalizarmos esse ponto que nós estamos vendo sobre a grande tribulação, vamos ler o verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, não vai ter enganação, não adianta, irmãos. Nós não devemos nos enganar, nos deixar ser enganado. Muitos vão se levantar dizendo, ele aqui, ele ali, ele apareceu ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Nós aqui não devemos nos deixar ser enganados por essas coisas. O Senhor Jesus já deixou claro que a sua vinda será visível. Todo olho o verá. Amados, como previsto, de fato não vai dar tempo falarmos todo o capítulo. Iremos parar aqui nesse versículo 28 e, se Deus permitir, semana que vem nós iremos aí ver a partir do verso 29 e então até o verso 40, até o verso 51, finalizando aí esse sermão escatológico, ok? Amados, oremos ao nosso bom Deus, agradecendo por esse momento. Amado Deus, obrigado por essas palavras.
que elas possam trazer conforto em nossos corações, que nós possamos entender que esse coronavírus não é algo que fugiu do controle do Senhor, mas que o Senhor é soberano. Isso faz parte dos teus planos, que são planos tremendos e extraordinários, que o Senhor possa nos ajudar a compreender isso com clareza e que nós possamos confiar plenamente em Ti, Pai. Amado Deus, recebe essa oração em nome de Senhor Jesus. Amém.